Fala, meus amiguinhos do Foot Clips, muito bem-vindos aí ao canal. No vídeo de hoje nós vamos conferir mais um conteúdo da Jovem Pan Esportes aqui juntos. O título do vídeo é o seguinte: o Dorival Júnior é um bom nome, mas ele não é um técnico que veja debate sobre o São Paulo. Então, o São Paulo demitiu o Rogério Ceni praticamente na mesma hora, basicamente, aí pouco tempo depois já anunciou o Dorival Júnior, atual campeão da Copa do Brasil da Libertadores, como treinador. Acho um bom nome, assim como acho também o Rogério um bom treinador, mas ele estava na draga do São Paulo, que está passando por um perrengue lá há muito tempo. Então, vamos lá, né? Já falei tudo aí no começo do vídeo, então vamos lá. Like no vídeo, se inscreva no canal, 3, 2, 1, lá. Bom, e sobre o São Paulo, né? Opa. O São Paulo fecha com o Dorival Júnior. Dorival Júnior é o novo treinador do São Paulo. O próprio Mauro disse que teve até o questionamento por que não mandou o Lázaro embora antes para o Corinthians contratar, o Mauro César, para o Corinthians contratar o Dorival Júnior. Eu acho que é unanimidade que é uma... O questionamento a não é meu, torcida, não. a torcida. questionando. A torcida questionou que por que não mandou o Lázaro antes para contratar o Dorival Júnior. Eu acho que é unanimidade na mesa. É um bom nome, né? Era um nome que estava aí saindo em alta do Flamengo, campeão de Copa do Brasil, Libertadores. Conhece o clube. E outra, né? Que não comparando com o Lázaro, claro. Mas não é um desses treinadores que vão cobrar uma fortuna de salário. Não deve ser salário de 1 milhão, como vários hoje em dia aí, como o Vitor Pereira ganhava no Corinthians. É uma boa escolha, na opinião de vocês? Não, eu acho uma boa escolha. Se entenderam que tinha que mudar, porque o professor Rogério... Eu acho, né? Uma mudança é isso. O professor Rogério não pode extrair mais do que deveria dos jogadores. Eles têm muito mais para dar, um pouco mais para dar, e o técnico não conseguiu extrair. Não conseguiu resolver os problemas do time, por isso... Pô, mano, eu acho que a questão não era o Rogério não conseguir extrair, não. O São Paulo realmente tem um elenco com alguns bons valores, mas... Pô, mano, tem alguma coisa errada ali que, porra, mais uma vez eu vou ter que repetir aí, assim como falei do Flamengo. O problema não é só o treinador. Tem mais coisa ali que tá atrapalhando o bom andamento do clube. Se ele não tem bom desempenho, enfim. Então vamos trazer quem? Dorival Júnior, que estava no mercado aí, e está trazendo um técnico campeão. Bem observado. Eu já ia pausar pra falar. Seria surreal se o Corinthians manda esse Lázaro embora, que não é treinador. O maluco, botaram um cara, acho que ele era analista de desempenho, sei lá, botaram ele como treinador, não sei por causa de quê. E aí o Flamengo, o Vitor Pereira saiu do Corinthians, o Flamengo foi lá e pegou, não renovou com o Dorival, deixou ele livre no mercado. Se o Corinthians faz o movimento contrário e traz o Dorival, seria surreal. Você, porra, contratar o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o técnico atual campeão, e o treinador que saiu do teu time é um time que é um treinador que não ganhou nada no teu time. Pelo contrário, fez um trabalho que ficou aquém no Corinthians. E o Vitor Pereira já tinha sido ruim, assim, não é ruim, mediano, e foi pro time que foi o campeão dessas competições com o treinador que tu acaba contratando. Pô, seria surreal. E eu acredito de verdade que o Corinthians estaria numa situação muito melhor se tivesse contratado o Dorival. Ou não? Está trazendo o técnico campeão da América e da Copa do Brasil. Isso. Essa é a contratação que foi feita pelo São Paulo. É importante. Sem dúvida é importante. Agora, o Dorival sabe, conhece o São Paulo e sabe o que ele pode fazer, imagino, né? É isso. Mauro César Pereira. Sim, acho que a questão do Dorival, assim, que eu acho que é um técnico que tem algumas semelhanças com relação ao Rogério. Os times dele gostam de jogar com a bola. Não é um técnico que monta times fechados, super cautelosos, como a Aguirre montou o time do São Paulo em 2018, é um time que jogava super retrancado, pouquíssima posse de bola, era o pior time de posse de bola do campeonato, liderava a Série A. E um time de velocidade, não é bem o perfil do Dorival, acho que pode ter algumas semelhanças com o que o Rogério tentava fazer e que nem sempre dava certo. Agora, questão de ambiente, experiência, saber lidar com essas situações, o Dorival está acostumado, já assumiu várias vezes times grandes brigando para não cair. O São Paulo, obviamente, não está brigando para não cair, porque vão para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro ainda. Agora, obviamente, é um bom nome. O Dorival é um bom nome. Agora, a questão do São Paulo sempre é a expectativa gerada. O que o São Paulo espera? Brigar por títulos e tudo? Eu acho que não deveria criar uma expectativa muito grande. Se acontecer, bacana, legal, ótimo, vai lá, briga por o título, quem sabe pode ser campeão. Mas o São Paulo hoje, ele é um coadjuvante. Qual tem que ser o objetivo do São Paulo? Não cair e tentar ir o mais longe possível nas Copas. Libertadores não dá? Pelo brasileiro? Primeiro, não cair. Se chegar na posição boa, com o festival de vagas que tem, porque não pode sonhar. Pode até sonhar, mas primeiro, pensar em não ficar lá embaixo.
Porque essa é a sensação de momento, que São Paulo vai brigar para não cair. A sensação entre os torcedores é muito clara essa. Por conta de algumas atuações muito ruins. O time tem muito altos e baixos. É até curioso, do sábado achei que não foi tão mal. Teve jogos bem piores do que contra o Botafogo. E acho que primeiro ganhar essa confiança, estabelecer uma posição segura na tabela e tentar subir o máximo. Para chegar, quem sabe, na Libertadores. O São Paulo tem bola para estar na primeira página da tabela, de primeiro a 10º. Não muito mais do que isso. Assim, não acho que vai lutar para não cair mesmo, mas não vai lutar para ser o São Paulo Futebol Clube. Eu acho que ele chega entre os 7 primeiros. Vai chegar na situação, professor. Intermediária. Primeira rodada do Você falou Brasileiro. 6 outro dia. entre os seis. Mas é rodada. Você falou 7 já. Se você não for, é porque perdeu a primeira. Daqui a pouco você vai falar Perdeu a 8. primeira. Fora de casa, contra o Botafogo. Se você pegar o Dorival chegando no São Paulo, vai pegar um time líder do seu grupo na Sul-Americana, 6 pontos. Que não é grande coisa, né, Vamp? Também não engana. Mas tá torcedor. lá, meu irmão. Vai, mas tá bem. Quer que eu fale? Vai pegar Mas é um o líder grupo da baba. Champions League. É um grupo baba, pô. Não, ele tá lá no grupo dele, é líder. É líder do grupo jogando dele. bem. Classifica 2 ainda. 4 gols marcados, 1 gol sofrido. Ele vai pegar um São Paulo que no meio de semana que vem pega o Ituano. Vai ter mais torcedores de São Paulo e tudo para poder reverter na Copa do Brasil. Uma vitória simples passa. E não é impossível. Não é possível. E dentro do Campeonato Nacional vai estrear em casa. Estreou fora contra o Botafogo. Uma calamidade total. Ainda tem Faltam 37 rodadas para o brasileiro. Ainda tem calçada pra andar aí. Vamp, mas não dá também pra gente levar em conta a Sul-Americana. Ninguém vai não quer que vai ser campeão do Campeonato Brasileiro. O que Pô, claro que dá pra levar em conta a Sul-Americana, pelo amor de Deus. Não sei o que o Thiago Asmar tem contra a Sul-Americana. Tá, dentro do continente, a Libertadores é mais importante? Sim, a Libertadores é mais importante. Nenhum de nós discute isso. Mas a Copa Sul-Americana também tem seu valor, pô. É uma outra competição continental com outros clubes que não conseguiram vaga na Libertadores, pô. Mas tem vários clubes tradicionais que estão disputando a Sul-Americana. tem pra se disputar? Ele é atual vice-campeão da Sul-Americana. Tá, então você começou com 6, hoje já é 7. Porque perdeu o primeiro jogo. Então vai ficar entre os 7 primeiros. Então. Perdeu o primeiro jogo. Mas dá pra Libertadores. Quem não quiser ir até ela vem até o... Só tem um Já foi G9? Eu acho que o Dorival bota o São Paulo entre os 7 primeiros. Porque o 7 leva uma pré-Libertadores. O 8º leva uma pré-Libertadores. Sei lá. Pronto. Com o futebol que o São Paulo vem mostrando esse ano, eu não acredito E muito fala nisso, os não. outros 12. Hã? Os outros Porque a 12. gente fala em ordem, times que eu acho Os outros 12 que tá jogando essa bola redonda. Você quer que eu te diga? Não, não é Bola bola não, mas redonda, fica melhor que mas que eu acho que fica melhor que o São Eu Paulo. vou botar aqui logo, ó. Tá bom. Red Bull Bragantino, Você me pergunta, Goiás, eu falo. Bahia. Não. O quê? O quê? Que tá jogando tem que falar melhor. os que vão ficar Tem mais na bola, frente. que tá O Goiás jogando tá melhor. jogando melhor que o São Paulo? Não. Eu tô falando 12 Quem que não fica tá. atrás? Ah, que 12. Ah, sim. Eu dou 12 aqui que não joga, não tá jogando. eu Eu acho- vou botar os que ficam na frente. Palmeiras, Flamengo. Fluminense, Atlético Mineiro e Flamengo. É Esses isso. 4 É isso. varia a ordem. Só aí você já tem. Eu acho que o Flamengo. Grêmio tá melhor. Eu acho que o Atlético Inter... Paranaense Eu tá acho que melhor. o Inter vai tem- sair melhor. O Inter tá Também, mas vai potencial. ficar melhor. O Fortaleza eu acho que tá mais legal. Olha, Vasco Você vai botar acho que pode 7? crescer. Posso te América falar? Mineiro. O próprio Vasco. Você vai botar 7 eu na acho que frente pode do ficar São melhor Paulo. que o São Paulo. Você vai botar Tá 7 melhor. na frente do São Paulo que tá melhor. Eu duvido que venha no Monobi e ganhe fácil do São Paulo. Não, Não isso nunca ganha vai fácil. ganhar. Tá falando isso. Ei, pô. Então, pô. O único time desses aí que eu tô vendo que vai no Morumbi tem ultimamente ganhado fácil do São Paulo é o Flamengo. O resto, o Palmeiras eventualmente. Mas o resto, mano, vai lá e tem que suar sangue pra conseguir ganhar ou empatar a partida. São Paulo não é fácil assim de ganhar não, pô. Bota nos comentários aí se você concorda ou discorda disso. Pô, São Paulo tá de bobeira não. Mas tá passando por um período difícil, complicado. De repente o Dorival dá jeito nisso aí. Ninguém tá falando isso. Até em Itaquera, apesar de ontem... Tá começando a perder a razão. Não, tô não. Não vai Não, ser fácil. assim- O Palmeiras aí que vem ganhando tudo. Viu como foi? O São Paulo perdeu o último campeonato do Palmeiras porque foi um vexame. Ó, 3-1. 4-0, né? Toma o terceiro gol, desacreditou que podia chegar e fazer um jogo duro no. Você mesmo ano fala, passado. Você mesmo fala, Amaldo. Não fez nada, deixou o Palmeiras voltar. Desacreditou quando tomou o gol. Parece que ele perdeu o Começa jogo. com o Jandrei com 50 segundos fazendo aquela cena no Allianz Parque. Então é isso. Não. Quando toma o gol do Rafael Veiga. Disseram que Não, toma o o primeiro. vestiário do São Paulo parecia um cemitério. Parece que. Ah, não, do tinha 3x1. tomado- É, do 3x1. É normal. E o Palmeirense mesmo. Eu tenho um exemplo em casa. Na hora que saiu o terceiro gol do São Paulo, meu filho falou: não vou domingo. Aí quando saiu o gol do Veiga, ele falou: peraí. E foi. Tá. pra pensar. Mas assim, o O problema 2x0 do São Paulo. O próprio Rogério falou: pô, não foi uma temporada tão ruim em 22 que o time foi 2 vezes finalista. De fato, o problema foram as finais. O que o São Paulo não jogou no Allianz Parque, o que o São Paulo não jogou em Córdoba contra o Independiente del Valle na final da Sul-Americana, são atuações
Perdão, o name rights patéticas e pífias do São Paulo. Perdão, não, apenas usando o termo. Então, assim, até nisso, quando você chega em 2 finais, você perde. É a pior goleada da história, no caso do São Paulo, claro, de uma história do Campeonato Paulista entre grandes. Ninguém desde 1902 perdeu a final de Paulista por 4-0 e da atuação horrorosa, como diria, né, outro grande tricolor do Rio, Nelson Rodrigues, a atuação bovina do São Paulo. E, ó, a mesma coisa com o Independente. Sobre a situação do São Paulo, né, o Dorival, antes do Flamengo, pegou um time que também não era um time sensacional, ele tinha a melhor campanha da Sul-Americana, ele não estava mal no Brasileiro ainda, porque o Dorival, o retrospecto dele no Ceará é o seguinte, 19 jogos, 11 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. 34 gols marcados, 14 sofridos, 66% de aproveitamento. Com base nesse trabalho, Vanderlei Nogueira, dá pra gente acreditar que o São Paulo vai melhorar com o Dorival? Porque o Ceará também não era um elenco maravilhoso. E ele fez esse Ceará jogar. A gente vai antes para um break na Rádio Jovem Pan. Não, mas antes... O que é raro. Antes de... Sim, não é uma louca, não. Aí ele concorda. O que foi? Paulo, sim. Sim, raro. Não, isso, o padrão é uma análise maluca. Mas nesse caso específico, não é porque eu ia contrapor dizendo o seguinte: antes de voltar ao São Paulo, o Rogério estava onde? Só botar no Flamengo, quando foi demitido. Ele foi. Tava no mercado. Eu sei, mas foi horrível o trabalho dele. Não, 3 títulos, campeão brasileiro. Então veja que isso não pesa muito. O Dorival estava no Ceará, fez um bom trabalho? Fez. Estava fazendo. Estava fazendo. Então, tudo bem. Se você olhar a caminhada, é mais ou menos tudo igual. Então não estava tão ruim, né? Porque o Rogério também não fez uma tragédia no Flamengo. Professor, seria maluquice minha se o Casares chegasse aqui, que dá um modo. Não, é maluquice? Não. É. Mas... Ô, Bonitões, chegam aqui. Reúne o plantel todo. Bonitões, chegam aqui, ó. Vocês estão no São Paulo. Não dá mesmo, de fato, não dá para competir com o Flamengo. E o Palmeiras. O Fluminense está jogando bem, mas também ainda joga bem, mas é uma interrogação para a temporada toda que ganhou o campeonato estadual. Está liderando ali seu grupo. Ô, Bonitões, vocês vão ter que terminar aqui o campeonato na frente de 12. De 12 clubes aqui, porque eu tenho um treinador que é campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Eu tenho um time que joga com a média de público de 40, 50 mil. Vocês têm que terminar na frente de 12. Eu não vou cobrar para vocês ficar na frente de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Fluminense, um Corinthians aí que tem uma folha cara, mas os demais vocês têm que ir pro pau. Grêmio voltando da segunda divisão, Cruzeiro, 3 anos lá. O problema é que o dirigente normalmente acha que o time dele vai ser campeão. Todos eles. Qual é o seu objetivo? Nós estamos lutando pelo título. O cara tem que ser realista, ó. É como o Vampeta foi perfeito. O dirigente do São Paulo tem que chegar no elenco e falar, ó, só quero que vocês fiquem na frente de 12. Os outros 8, tudo bem. 12 tem que estar, pelo menos, terminando ali, de repente, em 8º, 7º. É o que eu preciso que vocês façam isso. Esse é meu objetivo primordial. Abaixo disso, vocês estão abaixo do que vocês podem fazer. Acima disso, vocês estão só honrando as cores do São Paulo e dando o potencial que eu sei que vocês conseguem chegar. E deixar os caras jogar, pô. É foda. Só que, pô, além de fazer besteira na hora de gerir o clube, os caras ainda acham que vão ser campeão, todo mundo tem. Todo o Campeonato Brasileiro começa, tem pelo menos 10 falando que tá lutando pelo título. Aí você vem pegar Goiás, Red Bull Bragantino, que não classificou igual o São Paulo no campeonato. Não classificou. Tá na Sul-Americana, na mesma competição. Você tem um Fortaleza que faz jogo duro com todo mundo, mas não é assim, o plantel também. Ele próximo, né? É maluquice o Casares reunir todo mundo e falar isso? É maluquice, não. Em Nogueirópolis, eu acho que seria um sucesso. Acho espetacular. E ainda acrescentaria mais um detalhezinho. Mas se você dá uma coletiva dessa pro torcedor, o torcedor quer te matar. Não faz mal. Mas internamente você trabalhando, você fala pode matar. Você está eleito, você não vai ser deposto. Você fica aí. Os fatos podem provar que você não estava maluco quando você falou isso. Depende da circunstância. Eu me lembro quando o Bandeira de Melo assumiu o Flamengo e falou que a tarefa dele era transformar o pagamento de salário num bagulho normal e não ficar sendo notícia quando o Flamengo pagava salário, que ia montar elencos modestos, não ia fazer nenhuma extravagância e que o Flamengo ia lutar com elencos modestos durante algum tempo até poder começar a voltar a lutar no mercado. A torcida comprou o barulho do cara, aceitou ele mandar o Wagner Love embora, fazer uma série de medidas que não foram populares, mas que o torcedor entendeu que o clube precisava disso. Hoje em dia. O Flamengo tem uma folha, um faturamento aí anual de mais de 1 bilhão.
Se o dirigente do São Paulo falar, gente, olha só, acabou a bagunça aqui. Torcedor, nosso São Paulo voltar a ser soberano, o São Paulo tricolor soberano, a gente precisa realmente da compreensão de vocês. A gente vai acabar tendo que dispensar alguns jogadores que têm salário caro aqui. Vamos contratar jogadores que são bons valores de clubes menores. Eventualmente um outro jogador mais medalhão que queira jogar no São Paulo de fato, com um salário mais modesto, que aceite reduzir e vir para cá para ajudar, vai ser bem-vindo. Mas a nossa luta vai ser para pagar nossas dívidas, equacionar o clube, deixar tudo ok. Vamos lutar no meio da tabela durante algum tempo, correr algum risco. Mas o nosso foco é montar um elenco para disputar no meio da tabela para cima, por uns 2, 3, 4 anos aí dessa luta, para ver se a gente consegue reequilibrar tudo e aí voltar a fazer bons investimentos. Vocês estão com a gente? A torcida vai comprar o barulho do dirigente do São Paulo. A torcida do Flamengo, que reclama com 2 jogos... Pô, antes do São Paulo estrear, já tava hashtag fora São Paulo, né, entre os trend topics do Twitter. A torcida do Flamengo só tem maluco. Só tem louco. Aceitou isso e o do São Paulo não vai aceitar? Claro que vai aceitar, pô. Depende de como o dirigente falar. E outra coisa, ficando entre esses 12 aí, deve, em algum momento... Não, na frente de 12. Isso, não é frente, 12, não. não. Na frente de 12. Na frente de 12. Pode entrar uma graninha, que é muito importante, que nós estamos na maior dureza. Então vocês têm que saber isso, certo? Que se a gente ficar nessa posição que eu estou falando aqui, o presidente ou qualquer outro, vai entrar uma grana. Eu preciso de grana para pagar. Se a torcida souber, disse o Vampeta, vai matar. Problema dela. Eu acho que ela mataria injustamente, porque o cara está sendo transparente. Agora, É que a gente não tem isso. É que a torcida vai estar na reunião. É mais... Então, na Europa é mais... A torcida já vai estar na reunião. Deixa a gente só voltar pro ar aqui de volta, hein? Deixa o seu like, o YouTube. Mauro Betti. Em cima até do que o Vanderlei fala, e a gente fala isso há muito tempo, na Europa se tem um pouco mais, e o Vamp sabe muito melhor que a gente também isso, se tem mais essa consciência. Pegar um time, por exemplo, a Roma, vai. De um modo geral, você quer ser campeão interplanetário, mas o torcedor da Roma, ele meio que sabe, e o elenco e se prepara, olha, esse ano vai tentar estar entre os 4 primeiros da Série A. Que nem vai terminar. E aí ninguém não vai ter o Nero, podia ter a torcida Nero, atendo fogo lá. Ele ganhou a terceira divisão do que seria o campeonato europeu lá. Então, a Conference League. Então, pois é, e assim, meio que cada clube tem mais ou menos, não é o seu tamanho, mas digamos a sua perspectiva para a temporada. Aqui no Brasil, a gente, não só por conta dos 12 grandes, que agora são 13 com o Atlético Paranaense, você pode falar, não, outros não são mais. Se entrar nessa polêmica que é extensa e também ninguém vai chegar a uma conclusão, no Brasil a gente meio que exige de todo mundo que seja campeão. Né? Ou aquela coisa, aquela bobagem entre tantas que a gente fala na imprensa quando um time volta, né? Tô falando dos grandes, mas alguns não tão grandes e não vou ser mais indelicado ainda do que já estou sendo. Falar, não, determinado time volta, o Nogueirópolis volta ao lugar de onde jamais devia ter saído. É um barato, a gente quer um campeonato com 20 clubes, mas pelo nosso discurso da imprensa, a gente vai ter 180 times da Série A, porque todo mundo tem que merecer. Aquela história do Santos de Pelé que o Lima lá, o Coringa, foi pegar o Bayern de Munique e o treinador chamou ele lá e falou, ó, marca o Beckenbauer, o 8, o 5. Não deixa o lateral, quando o lateral apoiar, cobre ele. Fica na frente dos 2 zagueiros, não deixa andar. E ainda vai na frente e ataca. Ele falou, professor, ganhando R$3.000 para fazer isso tudo. Acaba Beckenbauer. Então, a mesma coisa, o cara chegar no Bahia e falar assim, vai ganhar o Campeonato Brasileiro, você vai ganhar a Copa do Brasil, vai terminar entre... Mas era o Lima, ele não conseguiu. Acho que você tocou no ponto-chave. Assim, o São Paulo tem condições de enfrentar 3 competições pensando em ir longe em todas elas? Não tem. Obviamente não tem. Então, assim, antes de qualquer coisa, né, é que os clubes brasileiros não fazem isso. E também não há tolerância da mídia e da torcida para esse tipo de situação. Imagina o Casares chegar amanhã num momento de sincericídio até pelo cenário total e falar, olha, nossa condição aqui é, primeiro, não podemos cair. Então a meta é essa aí. Vamos ficar, pelo menos, brigar por vaga na Libertadores. Entre os 8. Se dane Sul-Americano, Copa do Brasil, se eu cair, paciência. Eu não posso brigar em todas as frentes, então eu quero o ano que vem disputar a Libertadores, não quero correr risco de rebaixamento, paciência. Vamos seguir aqui. E se cair por Ituano, paciência, aconteceu. Ah, mas paga bem a Copa do Brasil? Sim, mas se eu for rebaixado... Principal campeonato do Brasil. Né? Você mesmo fala das Copas, só aqui que dá esse valor às Copas. Eu preciso ficar na Série A, não posso correr esse risco. Ano passado já aconteceu isso muito em função de ter chegado à semifinal da Copa do Brasil e a decisão da Sul-Americana. Isso pesou na campanha do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Não tem elenco para segurar essa onda toda. Quem tem também para segurar os 13? É difícil, muito jogo. Você vai ter que colocar reservas e tal. Se o time titular não é um dos melhores, obviamente o time B não vai ser essa maravilha toda. Mas é muito difícil.
Você vê, por exemplo, São Paulo, agora, o jogo que derruba o Rogério Ceni, que acaba de derrubar, é uma vitória sobre uma equipe minúscula, né, na Copa Sul-Americana. Esse jogo deveria ser tratado como um jogo totalmente secundário. Normal, como Mas não, acaba pesando. E aí as discussões, não, jogou bem, não jogou bem. Cara, mas é a Sul-Americana contra o Puerto Cabello lá, não sei de onde, que tem menor relevância, ganhou e tal, já fez 6 pontos nessa competição, porque venceu o Tigre fora de casa também. Então o Sul-Americano está tranquilo, o São Paulo vai se classificar, né? A parte mais difícil era o jogo na Argentina, por todo o cenário que foi construído de vingança, aquela coisa toda. O São Paulo até se saiu bem lá e venceu o jogo. Então você vê que a gota d'água vem de um campeonato que é o menos importante para o São Paulo, que é a Sul-Americana. Porque a gente não consegue no Brasil separar as coisas. A meta é aqui, ó, Campeonato Brasileiro, fazer uma campanha legal aqui, como você falou. Tentar chegar na zona de classificação para a Libertadores, e aí tem essa análise que faz todo sentido. O elenco do São Paulo não é pior que todo mundo ali. Tem elencos iguais ou inferiores. A questão é arrumar o time. Mas aí vem o grande problema, a expectativa criada, o Bruno falou isso ontem aqui, eu concordo plenamente. A expectativa criada ela é exagerada. Espera-se mais do que esses jogadores, esse grupo pode entregar. E uma coisa é a história do São Paulo, outra é o momento do clube. E não tem realmente condições de brigar com esse adversário. Vê que ano passado ele vai à semifinal do campeonato da Copa do Brasil e vai enfrentar o Flamengo, do Dorival, né, que agora é o técnico do São Paulo. Ele joga melhor que o Flamengo e perde 3-1 no jogo de ida no Morumbi. Jogou melhor que o Flamengo. Eu acho que o Flamengo deu 4 chutes a gol, fez 3 gols. São Paulo amassou aquele Patrick chatão. Porra, São Paulo jogou muito bem aquele jogo ali. Tomou um 3-1 na infelicidade, realmente no talento individual dos jogadores do Flamengo, que naquela época ali já estava começando a dar uns sinais de declínio coletivo ali. O time já começou a dar sinais de que... Foi o jogo que o Santos fez grandes defesas e tal. O Flamengo chutou 4 bolas no gol, 3 entraram. O São Paulo chutou trocentas bolas, o goleiro defendeu, não entra, não sei o quê. Primeiro e segundo tempo. Foi uma boa partida. Por quê? A diferença técnica individual dos jogadores do Flamengo prevaleceu ali e ganhou, perdeu o jogo. Então, até quando joga bem, contra um time mais forte, às vezes você não consegue. O esforço foi feito, o time foi bem montado, os jogadores fizeram um bom papel, mas na hora H ali a coisa não funcionou. Isso tudo fica meio que diluído. E aí o esforço feito nesse jogo, ele tem um peso que é no brasileiro. Porque você está lutando ali contra o time mais forte, tem que jogar. vai ter que jogar o brasileiro. E acaba que a coisa não funciona muito bem, aí fica aquela coisa fazendo conta para não cair, aí não consegue a vaga na Libertadores. No final, perdeu a Sul-Americana, perdeu a Copa do Brasil e ficou ali a última rodada brigando pela vaga que não conseguiu. E o Fortaleza, no final, como caiu de tudo, marchou ali e conseguiu a vaga. Acabou depois sendo eliminado agora na fase preliminar da competição, mas ele brigou e ficou à frente. O Botafogo foi a mesma coisa. Chegou no final do campeonato querendo se classificar. Por isso até que eu acho que esse jogo de sábado passado, são 2 times que estão no mesmo bloco. Botafogo e São Paulo estão ali, ó, com potencial para fazer melhor, vai ter jogadores para tentar melhorar. Mas se quiser brigar em três frentes, o Vasco é uma só, né? Não, é isso que eu tô falando assim, mais o plantel ali, o modo de jogar. Isso. O Vasco eu acho que vai razoavelmente bem nesse brasileiro. Eu acho também. O destino colocou o Vasco na situação tranquila com O relação ao Vasco só tempo. tem uma né, pra se competição, o recuperar. Vasco, né? Só uma, né? Se for eliminado da Copa do Brasil. Sim, não tem competição internacional. O Botafogo eu acho que tem um elenco que talvez seja um pouquinho inferior ao do São Paulo. No caso do Vasco, eu não sei mensurar isso, mas ele, como disse o Mauro, como está fora das outras frentes, está disputando ali o brasileiro, eles vão ter essa vantagem, entre aspas, né? De focar só no brasileiro, ter semanas inteiras de treinamento e etc. Eu acredito que nesse campeonato o Vasco não vai correr riscos de descenso, não. Mas você aí, torcedor, fala aí o que você pensa a respeito desse vídeo. Se você gostou da contratação do Dorival aí para o São Paulo, o que você achou a respeito disso. Se você é São Paulino, sua opinião vale muito. Se não for, pode falar também. Se quiser zoar, pode zoar. Se quiser brincar, pode brincar. Deixem suas opiniões aí. Se não quiser falar sobre isso, me diz só de que cidade, que estado vocês que estão vendo isso daí são, para eu poder saber um pouquinho mais a respeito de vocês. E é isso aí. Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa um like no vídeo. Vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.